Então, muito boa tarde a todos, bem-vindos, felizes por estarmos aqui convosco esta tarde para mais um momento diferente de estudo e de partilha da Palavra de Deus. Temos estado a estudar o livro do Grande Conflito e hoje vamos iniciar o capítulo 32, que tem por título Os Ardis de Satanás, mas esta é a nossa palestra 26. Antes mesmo de começarmos a leitura e o estudo do livro, que já é conhecido praticamente de todos nós, mas sempre é muito bom irmos agregando alguns outros aspectos, nós vamos curvar as nossas cabeças para falar com Deus. Oremos então. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, sabemos, Senhor, que estamos numa guerra e sabemos também que o inimigo tem estratégias que planeou para descarregar sobre esta última geração, que somos nós. Precisamos muito da sua ajuda. Agradecemos por tudo aquilo que o Senhor nos tem ensinado, pela consciência que nos tem trazido. Mas agora, Pai, acima de tudo, precisamos que o seu bom Espírito venha sobre cada um de nós e nos conceda o discernimento para compreendermos estes assuntos e que nenhum de nós caia em nenhuma das armadilhas que o inimigo preparou para os seus filhos. Pedimos estas graças humildemente em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos iniciar o estudo deste capítulo pelo parágrafo 1. Como sabem, eu dou sempre indicação dos parágrafos para facilitar a vida, para facilitar o encontrar das citações. Então começa assim: o grande conflito entre Jesus Cristo e Satanás, que tem prosseguido durante quase 6.000 anos, em breve deve terminar. Então, Ellen White esta é uma das muitas, cerca de 40 citações que ela tem, e ela fala precisamente deste período de tempo. Ela aqui diz que durante quase 6.000 anos. E, portanto, o que denota que, como já falámos aqui, Deus tem um tempo e permitiu que nós conhecêssemos o tempo que ele iria permitir ao pecado reinar sobre esta terra. E diz-nos aqui que esse período de 6.000 anos está prestes a terminar. De maneira que, e o maligno redobra os seus esforços para frustrar a obra de Jesus em prol do homem e prender as almas nas suas ciladas. Hoje vamos ver algumas das muitas ciladas que Satanás preparou para o povo de Deus. Reter o povo em trevas e impenitência até que termine a mediação do Salvador e não mais haja sacrifício pelo pecado, é o objetivo que ele procura realizar. Portanto, temos aqui duas coisas: manter o povo em trevas, ou seja, para que o povo não tenha conhecimento destas verdades que Deus nos deixou e que nós conhecemos, na maioria talvez, conhecemos muito bem, e por outro lado na impenitência. O que é impenitência? É manter a pessoa num estado de que ela se recusa a arrepender-se dos seus pecados. E, portanto, temos aqui dois ingredientes que são extremamente importantes: o conhecimento da palavra e o reconhecimento e a confissão dos seus pecados. Parágrafo 3. As Escrituras declaram que em certa ocasião em que os anjos de Deus foram apresentar-se perante o Senhor, Satanás foi também entre eles, não para curvar-se perante o Rei Eterno, mas para favorecer os seus maldosos intentos contra os justos. Sabemos quando é que isto aconteceu, não é verdade? Quando é que foi? No tempo em que alguém muito paciente estava sobre a terra, Jó. Com o mesmo objetivo está ele presente quando os homens se congregam para o culto a Deus. Embora o culto das vistas
está ele a trabalhar com toda a diligência para dirigir o espírito dos adoradores. Então, isto é muito importante e daí que nós tínhamos o plano, depois de terminarmos o estudo do grande conflito, nós iniciarmos um seminário que tem por título Seminário de Santificação. E aí tem a ver com a adoração, tem a ver com as 3 mensagens angélicas, tem a ver com a santificação, é o título do seminário, e tem a ver com esta questão dos adoradores. E, portanto, Satanás procura dirigir o espírito dos adoradores. Semelhante a um hábil general, formula de antemão os seus planos. Quando vê o mensageiro de Deus examinando as Escrituras, toma nota do assunto que vai ser apresentado ao povo. E, portanto, nós temos que ter este entendimento e perceber quando um de nós está a estudar determinado assunto, quer seja para nós próprios, quer seja para falarmos a outros, tenhamos a consciência de que Satanás já está a ler tudo. E o que é que ele procura fazer? Diz o seguinte: empregue então todo o seu engano e astúcia no sentido de amoldar as circunstâncias, a fim de que a mensagem não atinja aqueles a quem ele está enganando a respeito daquele mesmo ponto. Por isso é que nós precisamos de entendimento para perceber estas coisas e não estarmos incautos, ou seja, como é que eu vou dizer? Portanto, como se não estivéssemos percebendo que existe uma guerra, alguém que está na sombra, trabalhando para frustrar a mensagem que vai ser transmitida. Além disso, vê Satanás os servos do Senhor opressos por causa das trevas espirituais que envolvem o povo. Ouve as suas fervorosas orações, rogando graça e poder divinos para quebrar a fascinação da indiferença, descuido e apatia. Irmãos, isto não quer dizer que nós tenhamos sempre que orar em silêncio. Mas o que é facto é que Satanás, ele se apercebe de tudo, quer das orações que nós fazemos, quer dos estudos que nós estamos a preparar para pregar e para transmitir a outras pessoas. Então, com renovado zelo, desenvolve as suas artimanhas. Tenta os homens à satisfação do apetite. Lembram-se que comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Portanto, esta é uma particularidade que Satanás usa. A satisfação do apetite, ou, não é só esta questão, ou alguma outra forma de condescendência própria, embutando assim a sua sensibilidade, de maneira que deixem de ouvir precisamente as coisas que mais necessitam aprender. Sabem o que é que a condescendência própria, ela mata? Todos sabemos o que é que significa condescendência própria. É alguma coisa que é nossa e quando nós condescendemos, quer dizer que satisfazemos a natureza com a qual nascemos, a natureza carnal, em detrimento da espiritual. E eu vou já adiantando que nesse seminário de santificação nós vamos trabalhar estas duas questões, a natureza carnal e a natureza espiritual. E porquê? Porque nós sabemos que os verdadeiros adoradores adoram em carne? Não. Adoram a Deus em espírito e em verdade. E, portanto, nós precisamos saber o que é adorar a Deus em espírito. Mas aqui esta condescendência própria, ela embota a razão. E eu gostava de vos ler
aqui num capítulo dos testemunhos para ministros. Nós já lemos uma vez, mas vamos ler novamente. Capítulo 17, na página 372.1, perdão, 472.1 e 473.2 é alguma coisa que é extensa, não vou ler tudo, vou apenas citar estes dois aspectos. E eu peço aos irmãos que leiam isso em casa. E porquê? Porque diz aqui, ao se aproximar o povo de Deus dos perigos dos últimos dias, somos nós. Estamos rapidamente a aproximar-nos do perigo dos últimos dias. Faz Satanás ardorosa consulta com os seus anjos quanto ao plano de maior êxito no sentido de lhes transtornar a fé. Vê que as igrejas populares já estão sendo embaladas para dormir pelo seu poder enganador, por meio de agradáveis sofismas e mentirosas maravilhas, pode ele continuar a conservá-los sob o seu domínio. Dirige, então, os seus anjos para que lancem suas ciladas, especialmente para quem? Para os que aguardam o segundo advento de Cristo e se estão esforçando por observar todos os mandamentos de Deus. Então, eu penso que somos nós que aguardamos a vinda de Jesus e nos estamos esforçando para obedecer a todos os mandamentos de Deus. Ele diz muitas coisas, não vamos ler tudo, mas vamos ler o parágrafo 473.2. Portanto, ele fala aqui da opressão que vem pela imposição de leis dominicais, mas depois diz: mas antes de adotarmos estas medidas extremas, portanto, há um crescente nas medidas, antes de adotarmos estas medidas extremas, devemos exercer toda a nossa sabedoria e subtileza para enganar os que honram o verdadeiro sábado e engodá-los. Sim, porque nós temos ouvido muito falar sobre o dia do Senhor, mas é o falso sábado. Portanto, quando nas encíclicas e nesta movimentação toda que se está fazendo por causa das alterações climáticas e da salvação do planeta, o que é referido é o dia do Senhor, mas não falando acerca do sábado. E por isso ela diz aqui, os que honram o verdadeiro sábado e engodá-los. Podemos, diz Satanás aos seus anjos, podemos separar muitos de Cristo. De que forma? Pela mundanidade, as coisas do mundo, os prazeres do mundo, pela luxúria, e luxúria não tem a ver com luxo, tem a ver com pecados de ordem sexual e orgulho. Mas onde eu quero chegar é agora aqui. Podem julgar-se salvos, porque creem na verdade. Mas a condescendência com o apetite, as paixões mais baixas que confundirão o juízo e destruirão o discernimento, causar-lhes-ão a queda. Então, irmãos, isto é mesmo para nós. A condescendência com o apetite. Irmã Estela. Eu só queria saber que parágrafo tá, porque eu me perdi aqui, o número do parágrafo. Eu estou no livro físico. É o Testemunho para Ministros, capítulo 17, página 473.2. Ah, tá, não é mais o grande conflito, né? Entendi. Sim, exatamente. Se quiserem acrescentar no vosso livro do Grande Conflito esta citação, é de valor. Irmãos, isto é importante para nós, porque toda a questão do apetite, muitas vezes nós desconsideramos. O que é facto é que Ellen White foi advertida que a condescendência com o apetite vai levar muitos adventistas do sétimo dia à queda. Portanto, é uma questão importante. Continuando no grande conflito. No parágrafo 5.
Satanás bem sabe que todos quantos ele possa levar à negligência, a negligenciar a oração e o exame das escrituras serão vencidos pelos seus ataques. Portanto, inventa todo o artifício possível para quê? Ocupar a mente. Irmãos, isto é outra armadilha, outra cilada. Uma foi o apetite, que já vimos, os pecados de ordem sexual, mas aqui coisas que ocupam a mente. É interessante quando nós falamos com as outras pessoas, nós percebemos com muita facilidade o que é que elas têm no coração. Por quê? Porque elas falam disso. Irmãos, procuremos pensar o que é que está ocupando as nossas mentes. Sejamos sinceros. É o quê? É a guerra na Ucrânia? É a bolsa de valores? É a fome que se aproxima? É a crise dos pesticidas? É os jogos? É a crise económica? É a paralisação dos caminhões, que só na Europa são 70 mil caminhões, até é chamado truck apocalypse, ou seja, o apocalipse dos caminhões. O que é que está ocupando a nossa mente? Mas Satanás procura ocupar a mente. Sempre houve uma classe de pessoas que, mostrando-se, embora muito piedosas, em vez de prosseguir no conhecimento da verdade, fazem consistir a sua religião em procurar algum defeito de caráter ou erro de fé naqueles com quem não concordam. E muitas vezes é isto que ocupa a mente de muitos adventistas, o procurar encontrar defeitos. E aí entramos num caminho perigoso de crítica. Continuando, tais pessoas são a mão direita de Satanás. Vejam o que está aqui. Os acusadores dos irmãos não são poucos. Estão sempre em atividade quando Deus está a operar e os seus servos lhe estão prestando verdadeira homenagem. Eles darão falsa interpretação às palavras e atos dos que amam a verdade e lhe obedecem. Representarão os mais ardorosos, zelosos e abnegados servos de Jesus como estando enganados ou sendo enganadores. É sua obra representar falsamente os intuitos de toda a ação verdadeira e nobre, fazer circular insinuações e despertar suspeitas no espírito dos inexperientes. Cuidado com isto. As falsas suspeitas, as insinuações que por vezes não se fazem de uma forma declarada, mas de uma forma velada. De todo modo imaginável, procurarão fazer com que o que é puro e justo seja considerado detestável e enganador. Esta é uma grande armadilha de Satanás, que nenhum de nós caia nela. Parágrafo 7. O grande enganador tem muitos agentes prontos a apresentar toda e qualquer espécie de erro a fim de enredar as almas. Heresias, preparadas para se adaptarem aos vários gostos e capacidades dos que ele deseja arruinar. É plano seu, escutem isto, levar para a igreja elementos insinceros, não regenerados, que acoroçoarão a dúvida e a incredulidade, estorvando todos os que desejem ver a obra de Deus progredir e com ela queiram avançar. Aqui um cuidado especial para aquelas pessoas que preparam outras para o batismo. Porque, infelizmente, tem havido casos em que o propósito é batizar. Batizar.
Mas lembrem-se que é plano de Satanás levar para a igreja elementos insinceros. E como diz aqui, não regenerados. Portanto, todas as pessoas que estiverem a ser preparadas para o batismo, elas devem ser muito bem preparadas, dando-lhes a conhecer que o passo que elas vão dar ao se batizar, elas estão a dizer que querem ser novas criaturas e deixar para trás, para um combate acirrado, o seu orgulho, a sua maledicência, a sua crítica, o seu mundanismo, a sua justiça própria. Percebem, irmãos? Elas têm que perceber que o batismo é uma morte. É uma morte, é um sepultamento da velha natureza. As vaidades têm que ficar para trás. A inveja, o orgulho, a crítica. E, portanto, irmãos, se vocês estão a ajudar a preparar alguém para o batismo, não deixem de salientar estes pontos. Nós não queremos pessoas batizadas só porque tomaram um banho. O que nós pretendemos são pessoas sinceras, que estão verdadeiramente dispostas a entrar numa luta contra o eu e contra o pecado. Muitos que não têm fé verdadeira em Deus ou na sua palavra concordam com certos princípios da verdade e passam por cristãos. E assim estão aptos para introduzir os seus erros como doutrinas das Escrituras. Parágrafo 8, e vamos para o final do parágrafo. Elias, Jeremias, Paulo, firme e destemidamente se opunham aos que estavam desviando os homens da palavra de Deus. A liberalidade que considera que, como sendo sem importância uma fé religiosa correta, não encontrava apoio algum por parte daqueles santos defensores da verdade. Irmãos, nós temos que ser mais assertivos, mais decididos e corajosos também. Parágrafo 9, a meio do parágrafo. E a discórdia e divisão que há entre as igrejas da cristandade são, em grande parte, devidas ao costume que prevalece de torcer as escrituras a fim de apoiar uma teoria favorita. Em vez de estudar cuidadosamente a palavra de Deus com humildade de coração, a fim de obter conhecimento da sua vontade, muitos procuram apenas descobrir algo singular ou original. E infelizmente isto também tem acontecido, não é? Pessoas que estão sempre à procura de qualquer novidade, não é? Para chamar a atenção, para terem audiência. Não é isto que Deus nos pede. Parágrafo 10, a meio do parágrafo. Com a astúcia da serpente, entrincheiram-se por trás de declarações desconexas, interpretadas de maneira a convir aos seus desejos carnais. Parágrafo 11. Quando quer que o estudo das Escrituras se inicie sem espírito de oração, humilde e docilidade, as passagens mais claras e simples, bem como as mais difíceis, serão torcidas do seu verdadeiro sentido. Daí que, irmãos, nós temos que estar com os nossos sentidos muito alerta para não permitirmos que nada nas Escrituras seja torcido para agradar a qualquer ideia que esteja a ser transmitida. Parágrafo 12. A Bíblia foi destinada a ser guia de todos os que desejassem familiarizar-se com a vontade do seu Criador. E eu gostava de colocar esta questão. Quando nós lemos as Escrituras, irmãos, quando nós estudamos a Bíblia, é para quê? É para ter... Sim, Elice, diga. Aprendermos dos exemplos ali. Sim. Mais. Outros motivos. Chegarmos mais próximos do Salvador.
Sim. Conhecermos a vontade de Deus. Esta Permitir que o Espírito Santo haja em nós para que nós sejamos transformados por meio daquilo que estamos lendo, estudando, aprendendo. Não muito seja bem. conhecimento, mas que cause transformação em nós. Exatamente. Isso é alguma coisa que é uma obra sobrenatural. Nós nem damos conta que ela vai acontecendo a pouco e pouco. Mas, acima de tudo, quando nós lemos aqui, como lemos há pouco, não é? A Bíblia foi destinada a ser guia de todos os que desejassem familiarizar-se com a vontade do seu Criador. Irmãos, tenham isto em consideração. Já dou a palavra à Isabel ou à irmã Cleonice. Sempre que formos estudar as Escrituras, e isto deve ser diariamente, tenhamos em mente isto. O que é que o Senhor me quer? Qual é a vontade de Deus? O que é que Ele me quer ensinar com isto? Sim, irmã Cleonice. Eu queria só reforçar o que você fala sempre, eu já falo lá muito na igreja, e o povo fala assim, é verdade. É esse negócio que você fala que nós temos que nos questionar, você acabou de falar de novo, o que nós estamos fazendo de errado? Por que nós estamos passando por determinada aprovação? Será que eu não estou ensinando alguma coisa errada? Então, eu pelo menos percebo, Belinha, que nós já temos mais de anos juntos, né? Que eu aprendi muito, que esse estudo, da gente fazer um estudo assim, um com o outro, não é só para nós que serve, porque o que nós ouvimos de você e nós ouvimos de outro irmão, nós levamos para a igreja, levamos para os nossos ensinos bíblicos, mesmo que pequeninos, porque os meus são bem pequeninos, eu falo muito, e isso é muito interessante e é muito importante na vida da gente. Exatamente. Mas eu reforço esta ideia, irmãos. Quando estudarmos as Escrituras, tenhamos este pensamento. Saber qual a vontade do Senhor. Não só para saber qual é a vontade do Senhor, mas para que possamos cada dia melhor servi-lo. Melhor servi-lo, melhor adorá-lo. Percebem? Muito bem. Então, parágrafo 12, a meio do parágrafo, diz: a palavra de Deus é clara a todos os que a estudam com coração devoto. Toda a alma verdadeiramente sincera virá à luz da verdade. A luz semeia-se para o justo, e nenhuma igreja poderá progredir na santificação se os seus membros não estiverem fervorosamente em busca da verdade como de um tesouro escondido. Exatamente. Este deve ser o nosso propósito. Vamos dar um salto agora para o parágrafo 16, na segunda frase. Se os homens tão somente pesquisassem e compreendessem o que Deus tornou conhecido a respeito de si mesmo e dos seus propósitos, obteriam uma perspectiva tal da glória, majestade e poder de Jeová que se compenetrariam da sua própria pequenez, contentando-se com aquilo que foi revelado para eles mesmos e seus filhos. Então há aqui um se muito grande. Se os homens tão somente pesquisassem e compreendessem o que Deus tornou conhecido a respeito de si mesmo e de seus propósitos. E quando nós fizermos o seminário de santificação, vamos trabalhar este assunto logo no início. Ou seja, Adão e Eva, eles tinham um conhecimento de Deus. A partir do momento em que eles pecaram, eles passaram a ter uma ideia distorcida de Deus. Ou seja, aquele Deus que para eles era amor, era absolutamente digno de confiança, com quem eles conviviam diariamente, assim que pecaram, o que é que aconteceu? Eles tiveram uma distorção daquele Deus. Deus continuava a ser o mesmo. Deus continuava a ser amor.
mas eles passaram a ver Deus de maneira diferente. E o que é que torna o mundo em trevas? Sabem o que é que torna o mundo em trevas? Eu peço-vos que abram as vossas Bíblias no livro de Isaías. Vamos a Isaías. Nós conhecemos bem esta passagem, mas no capítulo 60, por isso é que estes estudos são importantes. Capítulo 60, versículo 1 e 2 diz assim: levanta-te. É uma ordem que Deus está dando a mim, a vocês, à igreja, porque ela está sentada ou até deitada, porque ela está dormindo. Sabemos que as virgens adormeceram. Elas precisam despertar. Então levanta-te, resplandece, ou seja, brilha, porque é chegada a tua luz e é nascida sobre ti a glória do Senhor. E agora o versículo 2 diz assim: pois eis que as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos. E sabem o que é que Deus nos diz? Serem estas trevas que cobrem a terra, e por isso a terra precisa ser iluminada com a glória de Deus. Ellen White esclarece. No livro, também está no Desejar Todas as Nações, mas no livro Parábolas de Jesus, ela diz que são as trevas, reparem isto, do falso conceito acerca do caráter de Deus. Ou seja, um pouco o que aconteceu lá no Jardim do Éden. Eles tinham um falso conceito, eles passaram a ter um falso conceito acerca do caráter de Deus. E por isso eles passaram a ter medo de Deus. E por isso se esconderam. E o que é que hoje acontece no mundo? O mundo está em trevas porquê? Pelo falso conceito acerca do caráter de Deus. E daí nós necessitarmos, como diz aqui, se os homens tão somente pesquisassem e compreendessem o que Deus tornou conhecido a respeito de si mesmo e dos seus propósitos, obteriam uma perspectiva tal da glória, majestade e poder de Jeová, que se compenetrariam da sua própria pequenez, contentando-se com aquilo que foi revelado para eles mesmos e seus filhos. Quem é que vai iluminar o mundo com a glória de Deus? Quem é que vai revelar como Deus é? Os 144 mil. Exatamente. Há 2000 anos atrás foi Jesus Cristo. Agora vão ser os seguidores de Cristo. E Deus espera isso, irmãos, porque o mundo tem conceitos completamente distorcidos acerca do caráter de Deus. Uns têm medo de Deus, os outros acham que Deus é um pinga-amor e que aceita tudo, os outros, enfim, irmãos, são variados os conceitos distorcidos de Deus. Parágrafo 17. É uma obra-prima dos enganos de Satanás conservar o espírito humano a pesquisar e conjecturar com relação àquilo que Deus não tornou conhecido e que não é desígnio seu que compreendamos. Foi assim que Lúcifer perdeu o seu lugar no céu. O que é que tinha sido vedado a Lúcifer? O mistério, que só deveria ser conhecido pelo Pai e pelo Filho. E Lúcifer queria entrar dentro desse mistério. E isso criou nele o quê? Inveja de Jesus, descontentamento. Vamos ler aqui. Tornou-se descontente porque nem todos os segredos dos propósitos de Deus lhe eram confiados. E desatendeu inteiramente àquilo que foi revelado com respeito à sua própria obra na elevada posição que lhe fora designada. Parágrafo 18. Os que não estão dispostos
a aceitar as verdades claras e incisivas da Bíblia, procuram continuamente fábulas agradáveis que acalmem a consciência. Irmãos, eu acho isto uma coisa impressionante, porque foi introduzido no nosso meio esta busca de Deus, mas não da forma correta. Sabem o que é que muitos estão procurando fazer? Conhecer Deus através do silêncio. Já ouviram falar disto? Através do silêncio. Fazer silêncio na alma para conhecer Deus. Foi este o método que Deus deixou? Foi este o exemplo que Jesus nos deixou? Não. Foi precisamente o estudo da palavra. Quanto menos espirituais, altruísticas e humilhadoras forem as doutrinas apresentadas, tanto maior será o favor com que são recebidas. O que é que significa aqui estas menos espirituais, altruísticas e humilhadoras? O que é que os irmãos acham? Sabem que esta busca de Deus através do silêncio e da meditação e daqueles exercícios espirituais, eles não convencem a pessoa do seu orgulho e da sua vaidade. E por isso diz aqui, quanto menos espirituais, altruísticas e humilhadoras forem as doutrinas apresentadas, tanto maior será o favor com que são recebidas. Tais pessoas degradam as faculdades intelectuais de modo a servirem os seus desejos carnais. Demasiado sábios em seu próprio conceito para examinarem as escrituras, aqui temos o ponto, com contrição de alma e fervorosa oração rogando a guia divina, não tem escudo contra o engano. E, portanto, aqui temos uma das coisas que neste momento está a ser muito evitada. Um pouquinho mais à frente, uma frase mais à frente diz: foi assim que o papado alcançou o seu poderio sobre o entendimento dos homens. E pela rejeição da verdade, visto como ela implica uma cruz, os protestantes estão seguindo o mesmo caminho. Todos os que negligenciam a palavra de Deus a fim de estudarem conveniências e expedientes para que se não achem em desacordo com o mundo, serão deixados para colher heresias condenáveis em lugar de verdade religiosa. Toda a forma imaginável de erro será aceita pelos que voluntariamente rejeitem a verdade. Aquele que se horroriza com determinada falsidade receberá facilmente outra. Então, irmãos, qual é a nossa estaca, a nossa âncora? Aqui tem um detalhe, Belinha. Leia de novo essa última parte. Aquele que olha com horror para um engano facilmente aceitará outro. Como é que você entende isso? Exatamente, são muitos os enganos que Satanás tem preparado para o povo de Deus. E muitas vezes acontece pessoas que são muito zelosas e procuram fazer a vontade de Deus num aspecto, mas têm muita curiosidade de saber como ouvir a voz de Deus, como, percebem? Por exemplo, estão enveredando por esse caminho que o papado sugeriu e iniciou e que tem levado as igrejas protestantes e muitos de nós também nesse engano fatal. Existem muitas coisas e nós vamos ver aqui alguns dos ardis de Satanás. Parágrafo 19. Entre as operações de maior êxito do grande enganador encontram-se os ensinos ilusórios e prodígios de mentira do quê?
Espiritismo. Do Espiritismo. Eu não gostaria muito de deter-me agora aqui neste capítulo, porque nós vamos mais à frente ter um capítulo apenas sobre o Espiritismo. E, portanto, que é o capítulo 34. Portanto, vamos saltar este engano. Vamos para o parágrafo 20. Outro erro, nós vamos ver aqui vários, hoje não vamos ver todos, como é lógico, mas estamos a ver alguns. Outro erro perigoso é a doutrina que nega a divindade de Jesus Cristo, pretendendo que ele não tivera existência antes do seu advento a este mundo. Quem é que não acredita que Jesus era Deus antes de vir a este mundo? Sabem me dizer? Sozinho. Testemunhas de Jeová não aceitam Por exemplo. Jesus como Deus. Exatamente. Por exemplo, as testemunhas. Mas a palavra diz o quê? E o verbo se fez. Ora, se ele se fez carne, é porque ele já existia. De outra forma que não era carne. Percebe, irmão? De outra forma que não era carne. Por isso a Bíblia diz que Deus é espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito. Daí que, sendo nós carnais, precisamos sofrer uma metamorfose. Passarmos de carnais a espirituais. No seminário vamos falar mais sobre isto. E Deus criou um método que facilita o nosso caminho para que isso aconteça. O parágrafo é o parágrafo 20. Continuando. Esta teoria de que Jesus não tinha existência antes a sua vinda à Terra, esta teoria é recebida com favor por uma vasta classe que professa crer na Sagrada Escritura. Diretamente contradiz, todavia, as mais compreensíveis declarações do nosso Salvador com respeito à sua relação com o Pai, seu caráter divino e sua pré-existência. Aliás, nós sabemos o que é que ele disse antes que Abraão existisse. Eu sou. Sim, Fabiano. Nós temos também a questão dos espíritas, né? Eles não acreditam em Jesus como sendo filho de Deus, mas sim como espírito evoluído, né? Além dos testemunhos de Jeová. Exatamente. Não pode ser sustentada sem a mais injustificada violência às Escrituras. Então, eu há pouco perguntava qual é a nossa única âncora de segurança? Para que o nosso barco não seja levado pelas correntes, por todo o vento de doutrina. Qual é a nossa âncora? Está escrito. Está escrito. Irmãos, e quando nós dizemos está escrito, nós estamos-nos a referir a isto e a isto. Porque ambos foram inspirados pelo mesmo Espírito. Ambos são a palavra do Senhor. Ambos são as duas pilhas de pães que estão no santuário, no lugar santo. E só no lugar santo, irmãos, é que nós, sem termos nenhuma visão para o exterior, nós e Deus e a palavra conseguimos ter a compreensão mais nítida do caráter de Deus e da sua vontade. Continuando. Não somente rebaixa as concepções do homem não pode ser sustentada sem a mais injustificada violência às Escrituras. Não somente rebaixa as concepções do homem acerca da obra da redenção, mas solapa a fé na Bíblia como revelação de Deus. Ao mesmo tempo que isto a torna mais perigosa, esta heresia, torna-a também difícil de ser enfrentada. Irmãos, por isso é que é tão complicado
nós convertermos uma testemunha. É ou não? É muito difícil. Se os homens rejeitam o testemunho das Escrituras inspiradas concernente à divindade de Jesus Cristo, é inútil. Irmãos, estão a ouvir o que é que está aqui? É inútil arguir com eles sobre este ponto, pois nenhum argumento, por mais concludente, poderia convencê-los. Belinha, Sim? eles não aceitam comparar escritura com escritura. Eles se apegam naquele um texto e não querem ouvir nada mais. Exatamente. É tremendo, este engano é tremendo. Um pouco mais à frente, neste mesmo parágrafo, pessoa alguma que alimente este erro pode ter conceito exato do caráter ou da missão de Jesus, nem do grande plano de Deus para a redenção do homem. Estamos quase a terminar. Mais 3 erros. Ainda outro erro sutil e nocivo é a crença que rapidamente se espalha de que Satanás não existe. Esta é outra crença, como ser pessoal, de que este nome é empregado nas Escrituras meramente para representar os maus pensamentos e desejos do homem. Parágrafo 22. O ensino tão extensamente exposto dos púlpitos populares de que o segundo advento de Jesus é sua vinda a cada indivíduo por ocasião da morte é um ardil para desviar a mente dos homens da sua vinda pessoal nas nuvens do céu. Já estamos a ver aqui quantos enganos Deus nos está a esclarecer e que precisamos conhecer. Parágrafo 23. Igualmente ensina a sabedoria mundana que a oração não é essencial. Outro erro. Parágrafo 24. Inumeráveis são as doutrinas errôneas e as fantasiosas ideias que estão ganhando terreno entre as igrejas da cristandade. É impossível avaliar os maus resultados de remover um dos marcos que foram fixados pela palavra de Deus. Poucos dos que se arriscam a fazer isto dos que se arriscavam a fazer isto, param com a rejeição de uma única verdade. A maioria continua a pôr de lado, um após outro, os princípios da verdade, até que se tornam efetivamente incrédulos. Parágrafo 26. E este é o objetivo que Satanás procura realizar. Nada há que ele mais deseje do que destruir a confiança em Deus e na sua palavra. Irmãos, isto é muito importante. A confiança em Deus e na sua palavra. Eu dou estudos a várias pessoas e por vezes para mim é um pouco estranho que mesmo dentre adventistas nós dizemos que acreditamos, mas depois na prática, percebem, irmãos, nós duvidamos da palavra. E eu vou dar um exemplo muito simples. Nós dizemos que acreditamos no que está escrito. E uma das coisas que está escrita é: se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai falar com ele. Nós acreditamos nisto? Mas é isto que nós fazemos. Normalmente vamos desabafar com o outro. Irmãos, se nós dizemos que acreditamos nisto, nós temos que pôr isto em prática, ou não? Ainda na lição desta semana, quando estudávamos acerca dos cadinhos, lembram-se? E de como Deus conduziu o povo de Israel para uma situação em que as águas eram amargas, lembram-se? O que é que lá está em Êxodo 15, 26? Parece que não tem nada a ver, mas irmãos, se nós acreditamos no que está escrito, nós não podemos
deixar de viver isto. O que é que diz lá em Êxodo 15, 26? Se você seguirmos obedecer e você crer na diligentemente. palavra de Deus, ele é o Deus que nos sara. Ora, logo a Sim. partir, se ele está a dizer que nos sara, é porque nós estamos o quê? Doentes. 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 Mas, irmãos, se nós acreditamos nisto, por que é que nós não damos ouvidos ao que Deus deixou? Jesus disse no Evangelho de João, se vocês crescem em Moisés, e o livro de Êxodo foi escrito por Moisés, vocês acreditariam em mim, porque ele falou de mim. Então, o que está aqui em causa, irmãos, é nós nos examinarmos a nós mesmos e realmente nos questionarmos, mas eu acredito na palavra do Senhor ou acredito na palavra da serpente? Da serpente, da ciência, do telejornal, do futebol, do Papa. Irmãos, pensemos nisto, e por isso é que aqui diz no grande conflito, e este é o objetivo que Satanás procura realizar, nada há que ele mais deseje do que destruir a confiança em Deus e na sua palavra. Satanás está à frente do grande exército dos que duvidam e trabalha na sua máxima força para aliciar as almas para as suas fileiras. Duvidar está se tornando moda. Está se tornando moda. Há uma classe numerosa pela qual a palavra de Deus é olhada com desconfiança, pela mesma razão porque o foi o seu autor, porque ela reprova e condena o pecado. Leem, um pouco mais à frente, leem a Escritura ou ouvem os seus ensinos, como são apresentados do púlpito sagrado, meramente para encontrar defeito nela ou no sermão. Não poucas pessoas se tornam incrédulas a fim de se justificarem ou desculparem da negligência do dever. Vamos ficar por aqui. Permitem-me fazer apenas uma pequenina referência à lição da escola sabatina que nós estudamos? Permitem ou não? Com certeza. Permitimos, com certeza. Sim. Permitem. Isto é muito bonito, irmãos. E na medida em que quanto mais nós estudamos, mais Deus nos ensina. E o que Deus me ensinou hoje na igreja, eu estava a ler isto e o Espírito Santo a falar comigo. Em Êxodo 14, lembram-se do que é que aconteceu, não é? Passagem pelo mar, Deus os conduziu a um beco sem saída, aliás, é o título de um dos dias da semana passada, não é? Um beco sem saída. E reparem o que é que está aqui. Por que é que Deus os conduziu a um beco sem saída? E isto tem a ver com nós não duvidarmos e deixarmos que seja a Bíblia a nossa âncora. Por que é que Deus permitiu isto? Diz aqui o versículo 31. E viu Israel a grande obra que o Senhor operara contra os egípcios. Irmãos, o versículo 31 é Laodiceia. Os irmãos estão a prestar atenção ao que é que está aqui? Qual é o conselho que Deus dá a Laodiceia? Aconselho-te a que? Compres de vinho ouro provado do fogo. Vestes brancas e? Vestes brancas e colírio. 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 O colírio é para quê? É para o fígado? É para o rim? Ver. É para os olhos. É para nós vermos, irmãos. Precisamos de colírio do Espírito para vermos. E o que é que aconteceu aqui com o povo de Israel? Foi aqui, num beco sem saída, que eles viram. Ou seja, que eles receberam colírio. A grande obra que o Senhor operara contra os egípcios. É provável
que nós ou que Deus nos esteja a dirigir para um beco, entre aspas, sem saída. E depois, vejam se não é Laodiceia. Olhem aqui. Pelo que o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Onde é que nós encontramos estas palavras? Temer e crer. Lá no Apocalipse. 3 mensagens da 3 Angélica. mensagens angélicas. Exatamente. E quem é que vai pregar as 3 mensagens angélicas? Não somos nós, que precisamos do lírio. Irmão, Sim. eu estou aqui a dizer é que isto é as 3 mensagens angélicas. A primeira diz: temam a Deus, eles foram levados a temer a Deus, e aqui está a paciência dos santos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, eles creram. Isto para vos dizer, irmãos, que é nestes momentos a sós com Deus, no lugar santo, que Deus nos vai revelando estas coisas, que para mim são um espetáculo, que eu acho que Deus lá em cima se ri muitas vezes e pensa assim: oh filha, isto é a coisa mais simples e só agora é que tu descobriste isso. Ai, irmãos, que Deus nos ajude a ter realmente estes momentos a sós com Deus e a agarrarmos esta âncora para que nenhum de nós caia nestes ardis de Satanás. Vamos orar. Querido Deus eterno Pai que está nos céus, obrigada, Senhor, porque o Senhor quer revelar-nos tantas coisas. A revelação do capítulo 2 de Daniel é o que nós necessitamos, esta revelação. E para isso nós precisamos tomar algumas decisões na nossa vida. Dê-nos força, Pai, dê-nos poder, dê-nos coragem, ousadia e, sobretudo, determinação. Que a sua palavra seja a nossa âncora, segura, que nós não nos movamos de um está escrito, de um assim diz o Senhor, e possamos receber do Senhor não só o seu Espírito, mas o mesmo sentimento que havia também em Cristo Jesus. É o que lhe suplicamos em seu santo nome. Amém.